Irmã, eu vou contar uma obra. O Senhor trouxe agora. Agora, agora, agora. Eu não tinha em mente, irmã. Não tinha na minha cabeça de contar essa obra, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Um certo dia, irmã, um moço, nosso irmãozinho, batizado, músico, ele tocava o violino, né? Tinha um instrumento, o violino. E esse moço, irmã, muito visado pelo dom, pelo porte cristão, pelo brilho, pela luz que tinha nele, ele começou a ser perseguido por uma jovem, por uma mulher. E essa mulher, irmã, servindo ao mundo, não batizada, não era crente. Essa mulher cresceu o olho nesse moço, nesse irmão. E um certo dia, pela palavra, o Senhor falou: Eis que alguém aqui, que está aqui. Deus manda avisar. O adversário vai cruzar no teu caminho. Glória a Santo. E aí, Deus chamava o servo de Deus pela palavra e falava assim: Mas fica firme. Fica firme porque o Senhor manda falar, eu vou te livrar. Deus falava assim: Eu vou guardar a tua alma, guarda a minha palavra, resiste o mal e ele fugirá de ti. Assim disse o Senhor. E um certo dia, irmã, esse moço andando pelas ruas da cidade onde ele morava, ele se deparou com uma jovem. E ali aquela mulher começou a fazer uma série de perguntas. E ele foi respondendo conforme aquilo que estava, né, de acordo. Aí conversa vai, conversa vem. De repente aquela mulher olhando para ele, perguntou para ele se ele era cristão. E ela falou sim, sou servo de Deus. E ele começou a falar das coisas de Deus tudo. E ela foi se aprofundando cada vez mais. E ali, se verdade ou não, eu não sei, diz que nela entrou um sentimento por ele. E ela mesmo se propôs a namorar. Então ele falou: Não, eu não posso. Ah, mas por que você não pode? Ela não aceitou a rejeição. E ele falou: Não, não posso porque eu sou um servo de Deus. E na doutrina não é aceitável namorar alguém que não é crente da congregação. Então, e também no coração dele não tinha sentimento nenhum por ela. Então ele acabou deixando de lado, né? Ele não aceitou namorar com ela. E ela, por sua vez, para se vingar do servo de Deus, um certo dia de culto, ele ali congregando na comum dele, o pai dele cooperador, ele pegou e estava ali sossegado, tocando o instrumento, o violino. Começou o culto, o andamento ali, né, do culto, normal. Aí quando Deus preparou a hora da testemunhança, levantou um irmão, falou: Deus seja louvado, contou uma obra, levantou uma irmã, Deus seja louvado, contou a obra. Daqui a pouco, alguém de estranhar a fé levantou, chegou lá na frente e prestou atenção como que os irmãos faziam. E ela falou: Deus seja louvado. Aí o pessoal olhou assim, né, meio, saiu aquele amém meio espremido, sabe, da irmandade, né? E ela começou: tem gente que se mostra ser tão crente, santo Deus. Só crente aqui dentro, porque lá fora
Aí começou a falar algumas coisas ali na frente e apontou pro irmão. Ó, tá vendo esse moço aí, ó, esse jovem aí, que é tão crente, que diz ser tão crente, de crente ele não tem nada, e apontou para ele, irmã, e falava assim, ó, esse moço é crente só aqui dentro, porque lá fora ele sai comigo. Ele fez isso e fez aquilo e começou a falar do servinho de Deus, né? E aí ele ficou, Senhor, tem misericórdia, irmã. Apontou para ele, o pai dele atendendo a palavra, atendendo o culto, irmã. O pai dele ficou horrorizado, com vergonha, abaixou a cabeça. Ali falou: Senhor, tem misericórdia, meu filho. Senhor, tem misericórdia. Senhor, sabe, irmã? E foi aquela situação constrangedora que passou tanto o pai quanto o filho. E o filho querendo se explicar, mas ali no meio de todo mundo não tinha como. E aquela coisa, irmã, enviada pelo próprio adversário, só teve o prazer de levantar para acusar o servo de Deus. Saindo dali foi embora. Acabou o culto, irmã. Acabou o culto. O menino chegou em casa, sabe? E o pai também não via a hora de chegar em casa, irmã, para ter uma conversa com o filho. E aí ele foi conversar com o filho tentou explicar e falar: pai, não é nada disso, pai. Eu não fiz nada de errado. Mas a mulher foi lá: pai, o senhor está dando ouvido para o próprio adversário, pai. Eu não fiz nada com essa mulher. Eu não pequei. E ele começou a acusar. Agora passou ele a acusar o próprio filho. E o filho tentando se explicar: pai, pelo amor de Deus, pai, me entende, pai, me compreende, acredita. E o filho e o pai não quis saber. Eu sei, irmã, que resumindo, ele deu 3 dias para o filho pegar as coisas dele e sair de casa. E ele falou: pai, pelo amor de Deus, pai, para onde é que eu vou? Pai, me escuta, eu não estou mentindo. Ora a Deus, pai, eu não estou mentindo. Mas, irmã, a cabeça do pai dele virou, sabe? E o pai deu 3 dias apenas. Pega as suas coisas e some daqui. E o menino, irmã, ficou assim num desespero terrível, num desespero total. Ele ficou sem noção, sem caminho, sem saber para onde ir. Glória a Deus. E com isso, irmã, foi passando o primeiro dia, o segundo dia. E ele ainda deixou avisado dentro da casa. Falou para a esposa dele, para a mãe do menino, falou assim, ó, ele não tem direito a nada aqui, muito menos de pegar o instrumento. Ele não é digno disso. Olha só, irmã, a falta da misericórdia e a falta do amor. E quando deu o terceiro dia, antes que chegasse esse dia de ele sair de casa, ele foi congregar. E o Senhor mandou a palavra e Deus falava assim: ainda que os teus caminhos se fechem, que o teu pai, tua mãe, teus irmãos, que a irmandade não te acolha, antes que você pereça, eu passo e recolho a tua alma para o meu reino de glória, mas tua alma para Satanás eu não entrego. Deus falava assim. E ele chorava muito, porque ninguém está acreditando em você. Deus falava assim. Ninguém está acreditando. Não estão tendo misericórdia. Ninguém está tendo misericórdia. Mas antes que você pereça, eu passo e recolho a tua alma para o meu reino de glória. Mas a tua alma eu não entrego para Satanás. Eu não te perco. Deus falava assim, santo, glória a Deus, santo, glória a Deus. Quando chegou no terceiro dia, o pai dele precisou sair para resolver algumas coisas. E ele deixou avisado dentro de casa: olha, eu vou sair, falava para a esposa, mas você não me deixa ele pegar esse instrumento. Ele não é digno disso. E quando ele pegou, o pai dele teve que sair para resolver algumas coisas, alguns problemas.
Ele saiu, mas no que ele saiu, o menino chegou na mãe dele e falou bem assim, o irmãozinho falou assim, mãe, hoje é o último dia que eu tô aqui dentro dessa casa. O pai decretou que hoje eu tenho que sair dessa casa. Mas, mãe, eu só peço um favor. Deixa, nem que seja pela última vez eu tocar meu instrumento. Hoje é o último dia. Eu vou tocar o meu instrumento, vou sair daqui, não vou pegar mais, não vou tocar mais. E ele pegou com o coração contristado, com lágrimas, irmã. Ele pedia para a mãe dele: deixa eu tocar meu instrumento. E assim, ela falou: filho, você não pode. Se o seu pai chega e encontra você com esse instrumento, ele vai brigar comigo. E ele falava: mãe, é a última vez. Deixa eu tocar meu instrumento. E ela, com o coração muito triste, ela pegou e falou: vai, filho, então pega teu instrumento, mas seja rápido, para o seu pai não brigar comigo. Ele foi lá, irmã, no quarto, deixou a porta entreaberta e pegou, abriu o estojo, glória a Deus, pegou um instrumentozinho dele, irmã, colocou na posição e começou a tocar. E o hino que ele começou a tocar foi o 433, que hoje é o 454, Cidadãos do Céu. E quando ele começou a tocar, irmã, foi assim, ó. No estalo de dedo, no piscar de olhos, o pai dele voltou. E quando o pai dele voltou, irmã, foi só o tempo de ele entrar e sair, porque ele tinha esquecido alguma coisa e voltou para buscar permissão de Deus. Ele começou a escutar o som do violino que vinha lá do quarto. E ele, revoltado com a esposa, começou a brigar e chamar a atenção dela. Por que que você deixou ele pegar o instrumento? Porque você sabe que ele não tem o direito, ele não é digno disso. E o pai dele foi aproximando do quarto. Só que, na hora que ele foi se aproximando do quarto, ele não escutava só o som do violino do filho dele, mas ele escutava o som de uma orquestra tocando dentro daquele quarto. E quando ele, irmã, falou: o que está acontecendo? Além de um, tem vários irmãos, você deixou entrar. E quando ele foi ver, irmã, que ele abriu a porta do quarto para chamar a atenção do menino, da cintura para baixo, os pés do menino estavam no chão. Da cintura para cima, estava deitado em cima da cama, ele estava morto. O Senhor tinha recolhido o menino, irmã, e Deus enviou o anjo para fazer o lampúria, para fazer o funeral daquele menino. Para se cumprir a palavra, o Senhor falou. Muitos viraram as costas, teu pai, tua mãe, teus irmãos, a irmandade. Mas se for para você se perder, o Senhor falou, eu recolho a tua alma, mas a tua alma eu não entrego para Satanás. Com 3 dias, irmã, com 3 dias depois daquela acusação, o Senhor passou e recolheu aquele menino. Deus levou a sua alma para o seu reino de glória, irmã. Aí, naquele momento, ele falou, o pai dele falou, Senhor, Senhor, o meu filho não, Senhor, o meu filho não. E ele, irmã, caiu de joelho, de pranto, irmã. Ele caiu de joelho ali no chão. E olhou para o alto e falou, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou assim, tu não teve misericórdia do teu filho, não terás misericórdia também. Não terei misericórdia. E ali ele foi tomado de espírito de loucura, irmã. E saiu pelas ruas da cidade a pegar do lixo para poder matar a fome. Virou mandaremano que basta. Virou mandarilho, irmã. Então eu falo para a irmã, bem-aventurado é aquele que tem a misericórdia e perdoa o seu irmão. Ela, assim como outras pessoas, bate no peito e não perdoa. Usa de orgulho, usa do espírito de grandeza e se põe como juiz na obra de Deus. E ninguém nessa graça não é melhor do que ninguém. Porque está escrito na palavra que da mesma maneira que você julgar,
você será julgado. Da mesma maneira que você medir, você será medido também. Da mesma maneira que você lançar pedra em alguém, as pedras também serão lançadas. Então, põe em prática o amor e a caridade, porque você pode ter todos os dons, todos. Suponhamos que seja 1000 dons, porque os dons de Deus são ilimitados. Mas suponhamos que seja 1000 dons. Você pode ter 999 dons, mas se você não tiver um que completa esse 1000, que é o dom da caridade, não adianta você estar na igreja. Pode ter 30, 40, 50, 100 anos dentro da graça. Mas se você não tiver a caridade no céu, você não entra. É o único passaporte que dá a salvação, a vida eterna, é o amor e a caridade. Fica esse recado para todos. Só entrará no céu quem tiver a caridade.